vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Meu caro irmão no sacerdócio, pároco desta paróquia, Padre Sérgio, querido diácono Nélio, que foi meu professor anos atrás, lá no Instituto Federal, e hoje tem a alegria de estar comigo no altar, caro prefeito desta cidade, Dr. Paulo Roberto, e da sua pessoa, saudo os demais que lhe acompanham, queridos paroquianos da paróquia de Nossa Senhora do Livramento, né? Como é bom voltar aqui, né? Pela segunda vez, já como padre, e mais ainda estar com vocês aqui para celebrar a festa da nossa tão querida a Senhora do Livramento. Então, para mim, é um momento de alegria e ao mesmo tempo de emoção e de lembranças, porque aqui nesta paróquia, né, passei longos tempos da minha juventude servindo, né, e daqui fui enviado para o seminário. Então, voltar aqui é recordar e ter várias lembranças boas e um momento de emoção e de alegria. Meu coração exulta em estar aqui com vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão desde a semana passada fazendo esse percurso espiritual da festa da nossa querida padroeira, a Senhora do Livramento. A festa da padroeira ou de um padroeiro, como já é sabido por todos nós, é um momento de retiro espiritual da comunidade. A comunidade é chamada durante 9 noites, pela escuta da palavra, pelas orações, cânticos, a fortalecerem a sua fé no Cristo ressuscitado. E ao mesmo tempo, a comunidade é chamada a se comprometer mais com o anúncio do reino de Deus. E a responsabilidade, poderíamos dizer, aumenta mais ainda quando a paróquia tem como padroeira a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. E diante deste contexto de festa, iniciamos hoje com toda a igreja um novo ano litúrgico. A gente sabe, né, é sabido por todos nós, que o nosso ano litúrgico se diferencia do nosso ano civil. Domingo passado encerrávamos o ano C com a festa de Cristo Rei, e com a celebração de hoje, ao entrarmos no tempo do Advento, iniciamos um novo tempo e um novo ano. E o tempo do Advento é esse tempo que a igreja nos coloca, como eu dizia no início da celebração, de preparação, de preparar o nosso coração para celebrarmos o grande mistério de amor de Deus, que foi o mistério da encarnação. Deus que assume a nossa carne para fazer com que a salvação de Deus se faça no nosso meio. A luz de Deus que veio habitar no coração do homem, uma vez que o coração do homem estava envolvido pelas trevas do pecado. E o tempo do Advento, além de nos preparar para este grande mistério da encarnação, a igreja também, desde o domingo passado, nos coloca diante de um questionamento que todos nós
devemos refletir dentro do nosso coração. E que muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, deixamos meio de que isso passar meio que despercebido na nossa vida, aqui nesta vida, que é o fim último do homem. Nós sabemos que Deus veio uma primeira vez, de forma frágil, como uma criança, de forma simples. Mas nós devemos também compreender que esse mesmo Deus, que veio de forma simples, humilde, como uma criança, de forma frágil, virá uma segunda vez. E virá como Deus, de forma forte, como juiz, para julgar todos os povos. E ele virá para julgar todos e separar as ovelhas dos cabritos, os fiéis dos infiéis. Todos aqueles, meus irmãos e minhas irmãs, que passaram esta vida vivendo, fazendo com que a vontade de Deus se concretizasse na sua vida, fazendo com que sua palavra transformasse o seu coração, estes ouvirão de Deus: vinde benditos do meu Pai, vinde, tomai posse do reino que vos foi preparado. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que fizeram aqui nesta vida Deus como um desconhecido, que não se comprometeram com a sua causa do Evangelho, que não aceitaram Ele como o Salvador de suas vidas, escutarão de Deus aquela frase: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo preparado eterno. E o tempo do advento, meus irmãos e minhas irmãs, é esse tempo propício para lembrar a cada um de nós que nós estamos nesta vida de forma passageira. Nós estamos aqui como peregrinos para cumprirmos uma missão, e que a nossa morada definitiva não é aqui, mas, como diz São Paulo em uma de suas cartas, nós não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos do céu. E é este céu, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos buscar aqui e agora, com o nosso jeito de ser e de viver. Por isso que o tempo do advento se reveste de roxo, para lembrar a todos nós que precisamos trilhar todos os dias da nossa vida um caminho de conversão. O processo de conversão não se dá da noite para o dia. A conversão não é um ato mágico. A conversão não é simplesmente eu gritar aos quatro cantos desta terra, dizendo que mudei de vida, que acredito no Senhor Jesus. Isso é pouco. Mas a conversão verdadeira não é aquela que brota de palavras, mas, sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, brota de um ato sincero que brota do coração. Por isso que Jesus questionava muito os fariseus e os doutores da lei, porque eles tinham um tipo de conversão que era falsa diante de Deus. Se colocavam como modelos e protótipos para os outros, porque cumpriam os preceitos no templo, mas o coração deles estava totalmente afastados, distantes de Deus. E o tempo do advento, meus irmãos e minhas irmãs, ao nos revestir de roxo, ao celebrarmos uma liturgia sóbria, uma liturgia simples, é para nos lembrar isso, que é um momento favorável, que Deus nos dá a cada um de nós, para que possamos buscar todos os dias construir a nossa conversão. Costumo dizer, a conversão é como uma casa, que nós vamos construindo de forma devagar, aos poucos. E quando é que isto vai estar pronto? Quando é que o nosso coração estará pronto? Só Deus sabe. Mas o que compete a cada um de nós é aproveitar esse tempo favorável, esse tempo da graça, de fazer com que o nosso coração esteja cada vez mais centrado na vontade de Deus.
Foi isso que nós escutávamos na segunda leitura da carta de São Paulo. São Paulo pedindo à comunidade, mostrando à comunidade que Deus tem pressa de salvar o seu povo. E se nós olharmos todo o Antigo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver a ação de Deus, de um Deus que sempre cuidou dos seus filhos, de um Deus que, mesmo vendo o coração duro dos seus filhos, vendo que muitas vezes o povo o retraía, o povo deixava ele de lado para seguir os seus próprios caprichos, mas Deus, numa paciência amorosa, sempre dava novas oportunidades, novas chances para o seu povo, porque Deus tem sede da salvação do seu povo. Lembre, meus irmãos e minhas irmãs, que isso fique no nosso coração cravado, sobretudo neste tempo de advento e vivenciando o novenário da nossa padroeira, esse momento de graça, de renovação na nossa vida, na vida paroquial. O mais importante para Deus, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus tem urgência em dar para cada um de nós, não é muitas vezes nos livrar deste ou daquele problema, não. Não é nos curar desta ou daquela doença, não. O mais importante para Deus, e que Deus tem pressa, e que Deus luta até os últimos momentos da nossa vida, é fazer com que todos nós alcancemos a salvação. Isso é mais importante para Deus, lutar pela nossa salvação. E foi isso, meus irmãos e minhas irmãs, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele não foi reconhecido por isso. Jesus foi reconhecido porque era aquele que multiplicava pães. Jesus foi reconhecido como aquele que fazia milagres. Mas muitos daqueles que seguiam Jesus não reconheceram em Jesus a causa de sua salvação. E por isso que Jesus dizia de forma tão crítica: vocês estão me seguindo não porque reconheceram eu como filho de Deus, não, mas porque encontram de forma fácil pão e água fresca. Isso é uma tentação, meus irmãos e minhas irmãs, que nos rodeia na nossa vida de fé, de muitas vezes nos comprometer com Deus somente quando Deus nos dá os benefícios, mas quando a cruz aperta, quando a cruz pesa no ombro, qual é a nossa atitude? Muitas vezes virar as costas para Deus, e muitas vezes criticar a Deus e abandonar a fé. Não, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo do advento é esse tempo que a igreja nos coloca para lembrar a todos nós, diante das dificuldades, das tribulações, que nós possa passar nesta vida, mas nós devemos permanecer fiéis. Foi isso que Jesus falava esses dias no Evangelho. É permanecendo firmes que nós iremos ganhar o quê? A vida eterna. E Jesus hoje diz: olhe, vigiai, vigiai, porque vós não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem irá voltar. E a nossa preocupação, meus irmãos e minhas irmãs, não deve ser essa. A nossa preocupação não deve saber, em querer saber, será que é agora? Será que é amanhã? Não compete a nós isso, mas compete a cada um de nós a estarmos com o coração vigilantes, atentos, a fazer com que Deus seja algo constante na nossa vida, que Deus não se faça presente na nossa vida somente quando nós precisamos dele, não, mas que Deus seja algo diário, constante, dentro do meu coração, porque Deus, meus irmãos, virá, quer pela sua segunda vinda, mas quer pela morte, no nosso último suspiro nesta vida. E um questionamento que nós deveríamos fazer no dia de hoje, iniciando esse novo ano litúrgico, esse novo percurso, o tempo do advento, deveríamos nos perguntar: se o Senhor hoje viesse ao nosso encontro, será que Ele nos encontraria com o coração preparado?
Será que ele nos encontraria vigilantes? Ou será que ele nos encontraria dormindo, nos preocupado com as coisas desta vida? É um questionamento que nós devemos fazer. E Deus, meus irmãos e minhas irmãs, sempre nos dá sinais de que Ele está perto de nós. E dentre todos os sinais, e que Ele continua a colocar na nossa vida de fé, nós temos a Virgem Maria, Mãe de Deus. Nas aparições de Fátima, lá em Portugal, qual era o pedido, o anseio que Nossa Senhora fazia? Voltem o coração de vocês para o meu filho, reze o rosário, porque a Virgem Maria, Mãe de Deus, ela sabe quantas almas neste mundo estão fora do alcance da misericórdia do Senhor. E ela, como mãe, intercessora, assim como o filho dela não nos abandona, assim também ela tem essa atitude de tomar a cada um de nós pela mão, não para ela, porque Nossa Senhora não quer nada para ela, não, mas a Virgem Maria, Mãe de Deus, quer tomar a cada um de nós pela mão para nos apresentar ao seu Filho Jesus Cristo, para nos conduzir ao caminho do Filho dela. O desejo da bem-aventurada Virgem Maria, ao tomar cada um de nós pela mão e levar ao encontro do seu Filho, é o desejo de que todos nós, um dia, alcancemos a salvação. Esse é o desejo da nossa Mãe Santíssima. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, diante da falta do vinho, não tenhamos medo de recorrer a ela. Quando o vinho da fé faltar, quando o vinho da esperança estiver acabando, quando o vinho da alegria tivesse acabado dentro do nosso coração, recorra a ela, como aquele casal nas bordas de Caná, aonde o vinho estava se acabando e que seria causa de tristeza para aquele casal, para aquela festa. Maria, sentindo a aflição, a dor, a angústia daquele casal, qual é a atitude dela? Ela vem e apresenta aquele casal ao seu Filho Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo na nossa vida de caminhada, diante das nossas quedas, das nossas fragilidades, não vamos nos paralisar no medo, não. Mas tenhamos uma atitude confiante de irmos ao encontro dessa mãe, que cuida de cada um de nós, dessa mãe que nos quer levar simplesmente para o caminho verdadeiro, o caminho do Filho dela, o caminho de Jesus Cristo. Então, quando tudo estiver parecendo difícil, recorra a ela. São Bernardo de Claraval, um santo que foi apaixonado pela Virgem Maria, escreveu vários textos belíssimos sobre a Virgem Maria. Ele escreveu um texto que hoje é uma oração, e é uma das orações mais belíssimas da igreja, e que ele dizia assim: nunca se ouviu dizer que um filho que tenha recorrido à mãe tenha ficado desamparado. Nunca se ouviu dizer que um filho que tenha recorrido a Nossa Senhora tenha ficado desamparado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, iniciando esse percurso espiritual de preparação para celebrarmos o Natal e, ao mesmo tempo, preparar o nosso coração para o Senhor que vem ao nosso encontro, vamos nos entregar a Nossa Senhora e vamos pedir a ela unicamente esta graça: Mãe, dai-nos a graça de buscar aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não passa, que é o teu Filho Jesus Cristo. Santa Teresa dizia: tudo passa,
Tudo nesta vida aqui vai passar, meus irmãos e minhas irmãs. Mas só Deus permanece. Se temos Deus, temos tudo. A gente pode perder tudo nesta vida. Pode perder poder, riqueza, pode perder as pessoas que amamos, mas se temos a Deus, temos tudo. E isso que deve ser a nossa busca constante. Buscar aquilo que é essencial. Deus. Porque buscando a Deus, nós estaremos trilhando o caminho da salvação. É esse o papel da Virgem Maria na vida da igreja, de mostrar a cada um de nós o caminho do Filho dela, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, convido a toda a comunidade, fique de pé. Estenda a tua mão direita a Nossa Senhora. Nesse momento de novenário, hoje, última noite do novenário, a gente percorreu um percurso espiritual, por meio da oração, da escuta da palavra de Deus. E todos nós, diante da misericórdia infinita de Deus, e dentro do nosso coração, do nosso íntimo, todos nós temos uma graça a pedir a ela. Então apresenta agora, de forma confiante, esta graça que tu trazes no teu coração, mas também pode ser um agradecimento por tantos benefícios que ela nos concedeu durante todo este ano que se passou, e ao mesmo tempo pedindo a ela a sua proteção para este novo ano que se inicia. Olhai, Mãe, para as famílias da nossa paróquia. Tu, com o título da Senhora do Livramento, livra as nossas famílias de todos os perigos, de todos os males, de todas as tentações do inimigo, que possa nos desviar e nos afastar do caminho do teu Filho Jesus. Cuida, Mãe, de cada um de nós. Conduz a cada um de nós a teu Filho Jesus Cristo. Protege-nos com teu amor maternal. Apresenta nesse momento de silêncio a tua intenção, a tua prece. Apresenta também aquelas pessoas que se recomendaram as tuas orações, seja na tua família, na tua casa, aquelas pessoas que estão passando por um momento de tribulação, de tristeza, de angústia. Apresenta para que ela possa apresentar o Filho dela, Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora do Livramento, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.